Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos entrar no que é o maior mistério de Bak the Grapper. Quem era o homem por trás da porta? Quem é o cara que era tão forte quanto, ou até mais forte que o Yujiro Hama, que conseguiu segurar a porta e fazer ele sentir uma presença que o deixou sério na mesma hora? No vídeo de hoje a gente vai responder essa pergunta, ou pelo menos tentar, né? E pra começar eu já vou dizer, eu não vou dar nenhuma resposta anticlimática nem nada, eu vou trazer evidências do próprio mangá, anime e outras adaptações que podem reforçar a minha teoria. E bom, pra começar, isso aconteceu lá no comecinho do mangá, numa época onde o Bak estava no primeiro torneio underground dele, onde ele ia enfrentar o Shinogi Kureha, o irmão do Shinobu Kosho, que é aquele cara do Himokiri Karate. Ele ia enfrentar o irmão dele, que é aquele médico bombadão e tal, que é o médico que faz a cirurgia do Jack, que cuida do pessoal, que reviveu o Doppo, né, depois da luta do Doppo contra o Yujiro Hama. Nesse começo do mangá, o Doppo era tido como o segundo cara mais forte. Pra quem já leu Garoden, é daquele jeito que tem o Great Tatsumi e o Shosamatsu, que os dois é parelho. O Yujiro e o Doppo era praticamente isso. O Doppo, naquele ponto, ele era visto como o único cara que podia rivalizar com o Yujiro. Tanto é que na luta deles, o Doppo fez com que o Yujiro ficasse sério, usasse a Demon Back e tal. Então, assim, naquela época, o Yujiro ele era muito forte, mas ele não era como ele é, por exemplo, ali, depois do arco do torneio máximo. Depois do arco do torneio máximo, o Itagaki jogou o Yujiro pro nível de Superman, acima de todo mundo no Bak. Antes ele era acima do pessoal, mas ele era um lutador acima. Depois a gente sabe que o Yujiro vira um negócio, tanto é que no arco do torneio máximo, o Yujiro ele é contido com alguns dardos tranquilizantes, né? Com uma dose ali acima do que um elefante precisaria, mas ainda assim ele é contido. Hoje em dia a gente sabe que se o Yujiro for acertado por um tranquilizante, ele vai falar que aquele tranquilizante para ele não é nada, e é capaz dele tirar o dardo e beber o bagulho direto, e, enfim, vocês sabem. Mas nesse começo o Itagaki ainda não tinha lançado a mão assim, o que faz com que algumas pessoas pensem que o Doppo que estava por trás dessa porta, que ele teria ido ali provocar o Yujiro, porque eles iam acabar lutando. Mas eu não acredito que seja o Orochi Doppo. E uma coisa que eu quero trazer aqui é que essa cena ela é meio que mal vista pelo autor, pelo Keisuke Itagaki, porque nem em nenhuma das outras adaptações essa cena foi mostrada e ele fez questão de não trazê-la de volta nunca. Por quê? Porque essa é uma daquelas cenas de quando o mangaka ainda não está tão certo sobre o futuro, ele desenha aquilo ali e depois lá na frente ele fala, não vou mais trazer isso não, porque no final das contas isso aqui não levou a nada. Por quê? Porque o personagem que estava por trás da porta, na verdade, acabou não sendo tudo aquilo e depois ele acabou ficando não tão importante assim como lutador. E bom, para começar, essa cena ela não foi usada novamente no anime de 2001, que é um anime fenomenal, uma ótima adaptação apesar dos seus defeitos. Não foi mostrada também nas adaptações da Netflix por meio dos flashbacks que tem do torneio máximo. E o Keisuke Itagaki faz questão de nem mencionar ela também no Bakido, no Baki Haihen, em nenhum lugar. Porque essa cena ela era para mostrar o Shinogi Kureha, o Kureha que estava atrás da porta. Muitas pessoas vão dizer que não, que nada a ver, mas sim, antes dessa cena acontecer, é mostrado que o Kureha vai lutar contra o Bak. Depois disso, o Kureha ele vai lá e mata um tigre, igual ao Doppo. Então aquilo ali estava sendo feito para hypar o Kureha como um cara muito forte, porque ele ia enfrentar o Bak, e ele fez o Bak lutar sério, ele quase ganha do Bak. A luta foi muito acirrada, quem já viu essa luta sabe, é uma luta muito boa. Então quem estava ali por trás era justamente o Kureha, e é totalmente a cara dele. É totalmente a cara do Kureha, ele fazia aquilo, ele provocava o Yujiro daquele jeito. É mostrado que ele tem uma força superior a um atleta de nível olímpico. Então, quando o Keisuke Itagaki fez isso, foi para tentar mostrar que o Kureha era um cara sério. Que o Kureha foi lá dar uma mensagem de que, olha, eu vou lutar com seu filho e depois eu vou lutar com você. Porque nessa época todo mundo falava isso. E antes que alguém diga que isso aí não tem nada a ver, não sei o quê, eu recomendo que vocês vão dar uma olhada no mangá, ver essa época antiga. Porque nessa época antiga, quando foi mostrada aquela época que o Yujiro estava servindo no exército, ele ficou com medo do Biscuit Oliva. E o Oliva lá na frente não tá no nível dele, porque o Yujiro cresceu muito mais. Mas o Yujiro, ele reconheceu a força do Oliva na época, porque com 16 anos o Yujiro ainda não conseguia ganhar do Oliva. Hoje em dia, se fosse ter algum flashback do Yujiro jovem, jamais eles vão mostrar uma cena do Yujiro assim, respeitando alguém e ficando com esse medo. Naquela época, o Keisuke Itagaki ainda não tinha estabelecido o Yujiro do jeito que ele é estabelecido hoje. Então não, ele não ficou com medo do Oliva porque ele era fraco, era só porque naquela época era diferente o jeito que o Itagaki escrevia. Então ele quis mostrar o quanto o Yujiro cresceu e como o Oliva era um personagem sério. Hoje em dia o Oliva a gente já sabe que ele não tá no nível dele, depois que foi até mostrada aquela luta dos dois na biblioteca que o Yujiro passou o carro no coitado do Oliva, né? Mas, enfim. Então nessa época foi mostrado isso aí pra hypar o Kureha. Só que depois, do jeito que o Kureha foi respondido pelos fãs, a galera não curtiu muito ele. O Itagaki também viu que o personagem não era tudo isso, então ele eventualmente dropou o Kureha depois que ele perdeu a luta, né, pro Bak. Depois ele só foi lá, lutou contra o irmão, perdeu pro irmão. Aí tem aquela ceninha dele com o Jack, que o Jack mostra que o Jack é muito mais forte, aí ele vira médico do Jack. Então assim, o Kureha ele foi perdendo esse espaço de lutador proeminente e acabou ficando ali de lado, né? Como acontece com a maioria, como o Igari. O Igari, quando o Igari apareceu, cara,
O Igari deu uma surra no Baki. Depois o Igari aparece como sendo um nada, né? Ele é humilhado no arco dos prisioneiros. Então, assim, o Itagaki ele tem disso. E a gente também tem os casos opostos, como por exemplo o Motobi, que era uma piada, e no arco dos prisioneiros pra frente o cara começa a subir num nível que no Bakudo, até ganhar do Jack, o cara ganhou, né? Então, assim, vocês têm que ver que o Itagaki ele tem esse tipo de escrita às vezes. Então, hoje em dia não faz sentido ser o Kureha, mas na época fazia. Então acontece que muitas pessoas também levantam assim que falam, não, isso é o espírito do pai dele que apareceu ali pra brincar com o filho. Olha, primeiro que isso aí não faz sentido, porque se fosse o espírito do pai dele, o Yujiro teria feito questão de se manifestar e o Yujiro ver que era o pai dele que estava trolando ele, e ele saberia, porque ele ia sentir a energia do pai e ele falaria alguma menção. Ele não ia sentir aquilo ali ficar parado. Ele ficou daquele jeito porque era uma energia que ele nunca sentiu. Era uma presença que ele nunca sentiu. Porque na luta do Baki contra o Yujiro, que o vô dele se manifesta, o Yujiro na hora saca que o pai dele tá ali. Então assim, ele ia sentir essa presença. Segundo ponto que não é o Yuichiro Hama. Nessa época o Keisuke ainda não tinha nem introduzido ele direito, para poder trazer ele e brincar assim. Então não faz sentido ser um fantasma ali não. Um cara que poderia ser o Hanayama, porque nessa época o Hanayama estava também sendo trazido assim. Só que já tinha nesse ponto acontecido aquela cena do Hanayama ser derrotado pelo Yujiro. Então muito provavelmente não era o Hanayama. Se a gente for olhar pela timeline, o Hanayama já tinha sido derrotado quando o Baki tinha 13 anos, naquela cena que o Yujiro pula no meio da briga dos dois e quebra a perna do Hanayama. Então não era. Por mais que no mangá essa cena veio aparecer depois, o Keisuke já sabia que o Hanayama não era nível Yujiro Hama, ainda mais que o Hanayama naquela época estava ainda mais jovem do que ele é hoje. Hoje em dia o Hanayama já ganhou o respeito do Yujiro, mas enfim, aí é papo para outro vídeo. Outra pessoa que o pessoal traz é o Jack. Poderia ser o Jack Hama ali, mas se fosse o Jack, ele também faria questão de ter sua presença notada. Igual quando ele foi no ouvido do Yujiro e falou que ele tinha o direito de lutar com ele, porque ele também era filho do Yujiro. Então assim, eu não acredito que seja nem o Jack, nem o Hanayama e muito menos o Yuichiro Hama. E também levantaram que podia ser o Oliva, mas se fosse o Oliva, como eu falei, o Yujiro já conhecia a presença do Oliva, porque ele conheceu o Oliva quando ele era bem novinho. Então ele já sabia quem era o Mr. Unchained. Então se ele sentisse a presença do Oliva, ele ia saber que era um cara conhecido. Ele não ia ficar com aquela expressão. O Yujiro, se vocês verem as cenas, ele tá com aquela expressão de não sei quem é, que energia é essa? Então quando ele vai na porta e o cara segura, ele fica mais surpreso ainda, porque começa a sentir aquela presença crescer na frente dele. Então não era nem o Oliva, nem o Hanayama, nem o Jack, e muito menos o vô do Baki, o espírito do vô do Baki. Inclusive nessa época aí, eu acho que nem faria sentido isso, porque nessa época não tinha tanto conceito esotérico no Baki, sabe? Eles não mostravam alma, coisa assim, do jeito que é hoje. A coisa mais sobrenatural que tinha era aquele macacão, o Yashazaru, e era isso. Não tinha isso de espírito aparecendo, voo do Baki. Então, assim, eu acho que é quase impossível, quase nula a chance de ser o avô dele. Pra mim, é o Kureha, porque o Kureha ele apareceu fazendo vários feitos até a luta com o Baki, e um deles foi justamente rivalizar com o Doppo, mostrando que ele também podia matar um tigre sem precisar do karatê, só com as habilidades dele de atleta de nível acima de um atleta olímpico. E aí, também ele foi lá desafiar o Yujiro pra falar, eu vou lutar com teu filho, e depois de derrotar o teu filho, eu vou derrotar você. E é isso. O personagem, eles às vezes são hypados assim. E até hoje, pra quem falar que não, até hoje, o Itagaki ele é assim. Porque o que ele fez com o Kenraya? Ele trouxe o Kenraya como sendo um cara que deixou até o Yujiro surpreso. Para no final, o Doppo passar o carro no Kenraya. Então, se alguém fala, não, o Itagaki ele não faz isso. Ele faz sim, só que o pessoal gosta de fingir que não faz. Gosta de querer dizer que não sei o que. E é assim, o pessoal não lê o mangá, não vê os animes antigos, não vê nada. Vê só um monte de edit de TikTok do Baki com After Dark de fundo e pronto. Os caras é o conhecedor de Baki, mas não é. O que acontece é isso. Não tô dizendo que eu sou conhecedor de Baki não, porque eu não sou, longe de mim. Mas o que eu tô falando é isso, que se você olhar o mangá, você vai ver claramente que o Itagaki, ele faz isso. Ele gosta de mostrar esse lado, entre aspas, que é realista, né? Da imprevisibilidade. Você pode pensar que uma pessoa é muito fraca, ela puxa um porrete, dá uma na tua cara e tu cai apagado, pronto. O cara é mais fraco que você, mas ele meteu uma na tua cabeça, você vai fazer o quê? Entendeu? Então o Itagaki ele gosta de trazer esses elementos surpresos às vezes. Às vezes. Tem vez ou outra que ele faz o previsível. Mas como vocês sabem, o Itagaki ele é 880. Às vezes ele é muito previsível, às vezes ele faz um negócio muito nada a ver. Quem diria, cara, que pra quem acompanhou o Baki desde ali de um tempo atrás, sem ser agora recente, mas já de um tempo, nunca esperava que o Motobi ia virar o que o Motobi virou. O Motobi era piada, cara, no torneio. Apanhou do sumô lá. Nem o nome do sumô, o Yokozuna lá que lutou. Então, tipo assim, entendeu? Quem diria que ele ia crescer desse jeito? Ele tá falando pro sumô no torneio máximo.
Que nem o Iron Michael também, que depois ele apareceu no arco da prisão e também foi tirado pela nada. No arco do torneio máximo ele era tido como um cara forte, derrotou o cara lá que era mais de taekwondo. Então assim, sempre tem que ter um certo grau de surpresa com o Baki. Então, pessoal, esse aqui é um vídeo pra fechar isso aí da porta. Eu sei que a confirmação real foi aí. Quando o Itagaki chegar, bateu o martelo pra rapaziada, era isso. Rapaziada, era aquilo. Mas desde já eu já adianto, cara. Era o Correia. Se o Itagaki nunca falar disso, botem na cabeça de vocês que era o Correia mesmo. Porque a grande coisa que foi o Correia. Com tudo que eu tenho, eu acho que a minha teoria é essa. Eu peço que você comente aqui na opinião, se você concorda. Porque pra mim é claro como água que era o estilo do Correia. Pelo jeito como a história estava sendo contada, pelo jeito como a história estava aparecendo e tal. Tem tudo pra ser ele, cara. Pra mim não resta dúvida que era o Correia que estava ali atrás da porta, foi ele que apareceu para desafiar o Baki, e foi ele também que apareceu ali para desafiar o Yujiro segurando a porta no hotel. Que acontece no do Yujiro derrotar um monte de lutadores e ir pro hotel com ele. Essa cena aparece no anime de 2001, só que não tem a cena da porta sendo segurada. Que é curioso, né? Optaram por não colocar, talvez por própria do Itagaki. Mas bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, se inscreva para assistir e também comente para me ajudar se quiser fazer um like. Forte abraço, pessoal, e até a próxima.